Oi, gente, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui então para mais uma live da nossa série de lives sobre a Covid-19 e as suas intersecções com gênero e meio ambiente. Hoje a nossa convidada é a Ana de la Justine. Oi, Ana, muito Exatamente. bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. A gente está muito feliz de te ter aqui nesse espaço para conversar sobre um tema tão importante e tão urgente também, né? Eu, pessoalmente, tenho várias inquietações, então, assim, eu disse, gente, eu vou fazer várias perguntas, vou aproveitar, vou usar todo o conhecimento dessa mulher para perguntar muitas coisas, porque, né, tá bem complicado. Eu vou te apresentar. Então, a Ana, ela é uma psicóloga feminista, né? Acho que ela se descreve assim, e pelo conteúdo que ela posta, pelo que eu conheço dela, acho que ela a gente precisa nomear, né? Quando a pessoa tem essa dá atenção a esse aspecto que é tão importante, né? E a Ana também é mestra em direitos humanos, né? Então a gente convidou ela para essa série de lives. Para quem não conhece a página, a gente está fazendo uma série de lives sobre temas que interseccionam a pandemia pela qual a gente está passando, né? Que é algo que está nas nossas vidas aí, querendo a gente ou não. E a gente está tentando buscar temas que tenham atravessamento com isso tudo, dentro do aspecto de gênero, principalmente, e também do meio ambiente, né? Que são as duas frontes aí da Pandora, do coletivo. Então, a ideia da nossa conversa de hoje com a Ana é falar sobre o isolamento social, né? E todos esses aspectos que a pandemia traz para a vida das mulheres, né? Para a saúde mental das mulheres, principalmente. Então, Ana, muito bem-vinda. Eu vou deixar tu te apresentar também, caso eu não tenha falado tudo que eu deveria ter falado. E te agradecer mais uma vez pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite, tá? Imagina, oi, gente. Eu que agradeço, na verdade, a confiança para falar, né, sobre um assunto que é tão, além de importante, ele é emergencial que a gente fale sobre ele, né? Então, eu Uhum. fico muito feliz, assim, né? Eu lembro de quando a gente se conheceu também, né? Foi muito bacana aquele momento. Foi aqui na cidade que eu moro, em Ijuí. Sim. E E fico muito feliz. Fico muito feliz por vocês terem pensado em mim. Eu acho que quando eu me identifico como psicóloga feminista, foi meio que uma consequência, assim. Foi meio que, tipo, o mundo gritando, sabe? Que eu precisava fazer isso. Porque Sim. hoje eu direciono a clínica, minha prática clínica para mulheres, não uma forma exclusiva, mas acaba acontecendo que é quase que exclusiva. E por justamente essa Uhum. questão emergencial, e no mestrado eu pesquisei justamente os impactos da criminalização e da clandestinidade do aborto na saúde mental e nos direitos humanos das mulheres. Então eu venho trazendo essas questões, né, muito da saúde sexual e reprodutiva também, e de todos os impactos que isso tem na nossa vida frente ao contexto que a gente está hoje. E isso, essa área também é impactada pela pandemia, né? Então, dá muito pano para manga, assim. As questões de gênero, né, são amplamente afetadas pela pandemia, pelo isolamento social, e acho que vai ser muito legal nossa conversa hoje. Como eu te falei antes, Ana, tu lembrou que a gente se conheceu em Juí, eu acho que foi a vez que eu passei mais frio na minha vida. Ah, é Foi verdade, na foi muito frio aquele dia. Fúria, tava horrível agora. Tu falou, me veio um mini flashback, assim, daquele momento, tava muito frio. E isso foi em 2016, né? Então, assim, a gente tá ficando É, velha, amiga. Mas, enfim, esse tema, como eu falei antes na abertura da live, ele é muito importante, ele é um tema que está um tempão já na gaveta aqui da Pandora, a gente está querendo falar sobre isso. E aí, quando eu acompanho a Ana, pelo perfil dela, e vi que ela estava fazendo alguns stories e abordando vários temas dentro dessa perspectiva muito marcadamente feminista, que me agrada bastante, e essa é a nossa ideia de abordagem, né, desse tema aqui hoje.
Então, embora algumas pessoas já tenham voltado à normalidade, se é que a gente pode falar assim, né, Ana? Embora muitas pessoas tenham retomado as suas atividades, né? Não existe normalidade num contexto onde a gente está aí no Brasil com cerca de 7 mil mortes por semana, né? Não tem como retomar a normalidade. Então, esteja você fazendo isolamento social ou não, muitas coisas mudaram na nossa rotina e nas nossas vidas, né? Porque as escolas não estão funcionando, né? A gente tem aí só os serviços essenciais operando, a gente tem todo um contexto que foi alterado e isso, consequentemente, vai alterar a nossa vida. O que eu queria que a Ana começasse a falar com a gente aqui é por que essa alteração ela é tão mais marcada na vida das mulheres, né? A gente tem pesquisas, eu peguei alguns dados aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Uma pesquisa da ONG Kaiser Family Foundation, lá dos Estados Unidos, apontou que as mulheres se sentem emocionalmente mais abaladas em meio à pandemia do que os homens. Né? Então, 53% das mulheres que responderam lá essa pesquisa, elas declararam que o estresse e a preocupação, né, desse período têm uma relação direta com o coronavírus. Então, eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre esse viés de gênero que é impossível a gente ignorar quando a gente fala do coronavírus. Sim, eu acho que esse dado, ele retrata, na verdade, a desigualdade que já existia antes da pandemia, né? E acontece que a pandemia, ela meio que escancara a desigualdade de gênero, assim, ela deixa muito visível, algo que já era visível é escancarado. Porque junto com esse dado que tu traz, eu também trouxe alguns dados anotados, porque para dados eu sou péssima, eu preciso anotar, que para a gente pensar, né? Começar pensando assim a desigualdade de gênero pela distribuição das tarefas domésticas, por exemplo. Um dado do IBGE do ano passado, ou seja, super recente, mundo antes da pandemia, né? Trazia que as mulheres trabalhavam nas tarefas domésticas 18 horas e meia por semana. Quanto que os homens, nessas mesmas tarefas, trabalhavam 10,3 horas. Ou seja, quase metade, né? As mulheres trabalham quase o dobro nas tarefas domésticas. Aí, se a gente for pensar, por que existe essa sobrecarga emocional, né, desses dados dessa pesquisa que você traz? A gente pode começar pensando nas tarefas domésticas, no trabalho doméstico, né? A gente tem que tomar isso como trabalho, na verdade, trabalho não remunerado, num primeiro momento. E aí, supondo não, com esse dado, com essa afirmação de que as mulheres trabalham mais nas tarefas domésticas, pensa como isso vai ficar no âmbito da pandemia. Elas vão trabalhar mais, porque elas vão estar dentro de casa, ou seja, vai ser uma confusão, nós iremos trabalhar mais, né? Sendo que os homens, passando mais tempo dentro de casa, provavelmente vão manter a sua média de horas semanais. Se eles trabalharem mais, vai ser proporcional a esse dado de mundo antes da pandemia, né? Então, essa sobrecarga emocional vai começar por dar conta de mais coisas quando o dia vai ter a mesma disposição de horas. Começa por aí. Ao mesmo tempo, tem a questão das escolas fechadas, que vai impactar diretamente a possibilidade da mulher exercer trabalhos, né? Exercer sua vida pessoal, sua vida profissional. Então, com as escolas fechadas, escolas, creches fechadas, que é uma luta feminista muito importante, né? Para justamente uma tentativa de proporcionar essa liberdade para as mulheres, as crianças estão em casa. Para quem é direcionado o trabalho do cuidado? Para as mulheres. Então, as mulheres aumentam suas horas na prática das tarefas domésticas, do trabalho doméstico, aumentam as horas para o cuidado dos filhos, porque são crianças que exigem, demandam, né, a atenção, demandam dependência, demandam todas essas coisas aí. E ainda, por exemplo, quando tem um trabalho que está sendo feito por home office, alguma coisa assim, então há uma sobrecarga emocional muito, muito grande. Eu vi uma pesquisa muito parecida com essa, que trazia que a carga, não só a carga emocional, mas a carga física também da pandemia atingia muito mais as mulheres, em razão justamente desses trabalhos que a gente precisa seguir fazendo, né? De uma forma muito mais intensificada. Então,
esses dados da sobrecarga emocional estar atingindo muito mais as mulheres na pandemia é em razão da desigualdade de gênero e de tudo que a desigualdade de gênero carrega consigo, né? Todas as suas características. Sim. Até na última live que a gente teve, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, a gente conversou com a Janaína Dutra, justamente sobre um ensaio que ela fez sobre a centralidade que as mulheres assumiram nessa pandemia, né? Mulheres ao centro mesmo, porque a gente falou do trabalho doméstico aqui, né? Mas em várias esferas, né? Se nós formos pensar nas trabalhadoras da saúde, por exemplo, né? A gente tem dentro ali da saúde uma maioria de mulheres como enfermeiras, né? Que estão diretamente na linha. 85% no Brasil das enfermeiras são mulheres. Imagina. Ela é uma profissão muito feminina, né? Essas mulheres estão na linha de frente do coronavírus, profissionalmente. Aí a gente vai ter, pensando nas trabalhadoras domésticas também, né? Diaristas, pessoas que trabalham fazendo faxina, enfim, também são ali mais de 90% mulheres aqui no Brasil. Se a gente for pensar nos outros marcadores da diferença, são mulheres pretas, são mulheres periféricas, né? Então a gente vai ter uma diferença aí. Realmente as mulheres estão à frente e ao centro da pandemia, né, Ana? Então, assim, a minha pergunta para ti, dado esse contexto todo, esse trabalho não remunerado que é tradicionalmente, historicamente exercido pelas mulheres e nomeado com outros nomes, né, de cuidado, de amor, de dedicação à família, porque é isso, como tu disseste, as escolas não estão funcionando. De quem vai ser cobrado o cuidado dessa criança? Quem está acompanhando as lições de casa que essa criança tem que fazer e mandar para o ensino remoto, né? Quem está cuidando dos idosos? Quem está cuidando das pessoas com deficiência? Toda essa carga, né, mental e física, ela está sob os ombros das mulheres. Então eu queria te perguntar assim, como ser mulher no meio dessa pandemia e não surtar, tá? Ajuda nós. Já essa pergunta? Já vamos direto ao ponto. Bom, todo mundo está querendo saber. Eu inclusive, capaz, não. Mas assim, antes de eu responder ela, eu acho que é importante a gente repassar essa questão do cuidado, né? E de como a mulher foi sendo direcionada historicamente a esse trabalho do cuidado. Isso não é nomeado como trabalho, né? Então é aquela velha história, assim. Então, por exemplo, uma família com 2 filhos homens e 2 filhas mulheres. E os pais adoecem e precisam de cuidados. Quem vai ser responsável por procurar esses cuidados? As 2 filhas mulheres. Se forem 5 filhos homens e 1 filha mulher, vai ser essa 1 filha mulher que vai ser responsável pelos cuidados. Então, isso é uma carga histórica que atua sobre a gente, a qual é muito difícil a gente parar, questionar, refletir por que isso acontece, de que forma isso acontece, e é muito difícil se desvencilhar disso também. É muito difícil tu dizer, não, vem aqui, é tu que vai cuidar, porque eu não tenho tempo, porque eu tô trabalhando, porque eu já tenho, né, uma família e você, por exemplo, só trabalha. A gente não consegue se desvencilhar disso, é muito difícil. E eu acho que também a gente pode atribuir uma das razões por 85% das enfermeiras no Brasil serem mulheres, porque a enfermagem é um trabalho do cuidado. Né? Então ela, inclusive, muitas vezes é até vista com maus olhos, assim, para os enfermeiros homens, né? É colocada em xeque sua masculinidade, assim, várias coisas absurdas. Então eu acho que é importante a gente trazer essa parte histórica, assim, do cuidado, do trabalho do cuidado, e como ele é direcionado para as mulheres. E essa também é uma razão de por que a gente está tão sobrecarregada nessa pandemia, porque todo mundo está precisando de cuidado, né? Todo mundo está precisando de cuidado, inclusive nós mulheres. Só que aí vem a tua pergunta. E quem cuida, né, Ana? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida. Pois é. E aí? Aí a gente tem que lembrar que a gente precisa de um tempo pra gente, né? Aí é uma questão de autocuidado, autoconhecimento, inteligência emocional, todas essas coisas que a psicologia vai falar. A gente precisa ter esse tempo para nós. O problema é
encontrar esse tempo no meio de tanta demanda de cuidado para outros, para outras coisas, para inclusive coisas nossas, né? Do tipo assim, nosso trabalho, nossa profissão, nossa carreira. Então, a gente precisa disso. Mas uma coisa que é muito importante e que a gente hoje, né, tá muito mais à tona, assim, a gente consegue enxergar melhor, é redes de apoio, tá? Grupos de apoio. Encontrar, por exemplo, assim, redes feministas de apoio. Eu vi que no começo da pandemia teve alguns grupos de mulheres se juntando para juntar dinheiro para pagar boletos de mães ou de mulheres que tiveram suas profissões assim suspensas, seus trabalhos suspensos, né? Teve essa movimentação muito grande. Então, essa é uma rede de apoio, um tipo de rede de apoio emocional para essa sobrecarga que nos impacta, nós mulheres, né? De uma forma muito positiva. Então, o que fazer, né? Como é que a gente fica, nós mulheres ficamos nisso? É importante a gente ter rede de apoio, tanto para dividir algumas tarefas, angústias, como também para se fortalecer, do tipo assim, não sou eu apenas que estou passando por isso, sabe? Não é, a pandemia não está me impactando de uma forma individual, ela está impactando você da mesma forma que eu. Ela está mexendo com o meu financeiro, mas ela está mexendo com o seu financeiro também. Então, bom, não, então vamos se unir. A gente vai achar, inclusive, mais mulheres que estão passando por essa mesma situação. É importante a gente reconhecer o nosso sofrimento como algo não nosso individual nesse momento, mas como algo consequente de algo muito grande e desconhecido, ao qual a gente não tem controle, né? Que a gente não tem muito controle sobre essa pandemia, principalmente pensando no nosso contexto de governo, né? Então, a gente precisa, como mulher e como quem já sofre os impactos da desigualdade de gênero há recorrentes anos, a gente precisa justamente encontrar grupos de apoio, de preferencialmente com outras mulheres, né? Para criar estratégias juntas, porque aí reconhece o sofrimento uma na outra e a estratégia, a gente consegue chegar numa estratégia de uma forma menos difícil, para não falar mais fácil. Então, isso faz sentido para ti? Sim, sim, com certeza. Acho que as redes de apoio que também sofrem um baque, né, com o isolamento, Ana, porque é isso, né? Antes do presa, as próprias mulheres que são mães, né, acho que são bastante afetadas nesse contexto e tinham uma rede de apoio presencial, né? Então de avós, de vizinhas, de Da amigas que podiam creche. auxiliar além da creche, né? Elas não contam mais com essa rede presencial de apoio. Então, eu concordo contigo da urgência da gente criar essas redes, ainda que virtuais, né? Para compartilhar esse peso, porque tem sido muito pesado. E acredito que para todo mundo. Eu estava lendo algumas reportagens, né, sobre o isolamento social e as consequências psíquicas mesmo que isso vai acarretar a longo prazo para as pessoas. E mesmo quem não tem ou não tinha doenças psíquicas, né, a gente vai percebendo algumas alterações. Então, assim, desde alterações de sono, né, dificuldade de manter uma rotina, dificuldade de dormir num horário ali dentro da normalidade, né? Tem muita gente do meu círculo que está indo dormir muito tarde e acordando muito tarde, né? Tu começa a ter alterações de humor. Então, são várias coisas, né, que vão nos afetar e que isso a longo prazo pode ter consequências psíquicas. Então, eu queria que tu conversasse. Eu não sei como tu está percebendo isso na clínica também, né? Tu disse que atende muitas mulheres. Quais são as principais queixas dessas pessoas, né? Aonde está pegando para as mulheres essas consequências? Porque eu entendo que para cada pessoa bata diferentemente. Tu citou o caso da carreira, do emprego, então a gente tem uma eminência aí, né? Tem gente com salário sendo reduzido, tem gente que está ficando desempregada, tem gente que reduziu o ritmo de trabalho, além de todas as outras coisas que a gente já comentou aqui. O que está, na tua percepção, sendo o foco, né, dos relatos aí das mulheres que tu está atendendo? O foco que pode estar trazendo sofrimento, tu diz, sofrimento emocional, Isso, exato. relacionamentos. Olha.
Foi porque assim, eu acho que foi bem engraçado como eu comecei a perceber isso na clínica. Porque teve um momento, uns 2, 3 meses atrás, que começou a surgir várias separações de famosos na TV, assim, nas Uhum. notícias, e fofoca, e começou a aparecer. E eu lembro que eu pensei isso de uma forma, assim, no primeiro momento, bem, nossa, que bizarro, né? Mas, assim, já fui problematizando um pouco da questão da convivência, pandemia, isolamento. E logo em seguida começou a não aparecer separações, mas conflitos em relacionamentos na clínica, né? E de uma forma assim, não Uhum. era um ou dois casos, era algo bem geral mesmo. E considerando todos esses desgastes que a gente tem, né? Fazendo esse recorte de gênero, todos esses desgastes, considerando que um acúmulo de tarefas faz com que a gente tenha uma pressão maior para executar e resolver essas tarefas logo, o quanto antes. Isso vai fazer com que a gente durma menos. E dormir menos vai fazer com que a gente tenha alterações no humor no dia seguinte, que a gente permaneça mais irritada e que a gente está convivendo com uma pessoa por um período de tempo a qual a gente não era acostumada a conviver antes, causa conflito. Só que aí a gente começa a analisar todas as questões de gênero que assim antecedem a pandemia, né? Que é como mulheres estão em relacionamentos por estar, sabe? Uhum. Porque eu venho Sim. estudando a questão de como o relacionamento amoroso para a mulher é um traço importante do seu desenvolvimento, da sua subjetividade, da sua saúde emocional. Então, muitas mulheres buscam relacionamentos, não assim com uma pessoa que vá realmente trazer carinho, amor, afeto, mas para estar em um relacionamento, porque a gente recebe as informações frequentemente, constantemente, de que estar em um relacionamento é sinônimo de sucesso para a mulher. Então, muitas Uhum. mulheres eu vejo que estão em relacionamentos basicamente por isso. Só que aí, até o momento em que as pessoas pouco convivem, porque cada uma trabalha num lugar e só se vê de noite, e aí ambos estão cansados e todas essas coisas aí, até o momento não se tem problema. Só que aí começa a aparecer conflitos durante o período de isolamento. E aí, como Uhum. resolver? Aí muitos relacionamentos terminam, o que é de fato, inclusive, melhor, porque eram Uhum. relacionamentos assim que, sabe, não faziam sentido, mas isso Sim. traz sofrimento emocional em grandes quantidades para as mulheres. Porque imagina, né? Se a gente associa, a sociedade associa relacionamentos a sucesso para a mulher, estar em um relacionamento é atingir o auge da tua vida, porque dali é o passo para casar, né? E o casamento é o sonho E de ter toda mulher. filhos, né? E ter Que filhos, é né? para Nem vamos isso entrar que nesse é todo mérito. mundo, né? Exatamente. E aí, tudo isso começa a aparecer, todo esse sofrimento começa a aparecer por, putz, não consegui nem permanecer num relacionamento, junto com todo esse sofrimento de gênero causado pela pandemia. Então, sim, Uhum. isso é um indicador muito forte, muito intenso de sofrimento emocional hoje. E eu não encontrei ainda, porque é muito recente, né, a questão da pandemia, mas eu tenho certeza que vão existir estudos daqui 2 anos, onde vai poder ser analisado o dano de fato, né, o dano emocional, onde vai sim apontar adoecimentos psíquicos em mulheres durante a pandemia de uma forma mais severa, mais intensa do que adoecimentos psíquicos em homens. Sim, com certeza. Eu estava olhando aqui que um dos dados que eu tinha separado, não tem dados ainda aqui do Brasil, mas na China, né, onde começou tudo, enfim, já tem alguns estudos sendo desenvolvidos lá, dizendo que os cartórios registraram um aumento nos pedidos de divórcio lá, quando a vida começou a voltar, né, depois ali do pico, quando a vida começou a voltar ao normal, um aumento nos pedidos de divórcio, que eu acho que tem muito a ver com isso que tu está falando também. Ainda que existam muitas diferenças culturais, né, do Brasil com a China, eu acho que esse isolamento forçado, né, que essas pessoas, mesmo morando juntas, elas não se conheciam, talvez, né, não conviviam juntas, e aí tu te torna do nada, tu acaba sendo colocado frente a frente com uma pessoa com quem tu te relaciona, mas talvez tu não conhecesse tanto assim. E como a gente entrou nessa esfera dos relacionamentos, pensando assim nos meus grupos de amigas mesmos, a gente fala um pouco do sofrimento psíquico dessas pessoas que estão num relacionamento, né? Ou que terminaram um relacionamento por conta da pandemia e desse contato.
E eu fiquei pensando também nas mulheres que estão solteiras, né? Existe essa cobrança cultural de que a mulher hétero, principalmente, esteja num relacionamento, né? E nesse contexto de pandemia, então a gente tem que ficar isolada, a gente não pode encontrar pessoas pessoalmente. Como faz, né? Como faz para a pessoa que está solteira e está querendo namorar? E como funciona toda essa dinâmica de paquera, de conhecer pessoas, né? Como se constituiu aí um locus na pandemia? A gente até estava brincando com a história dos encontros, que as gurias estavam dizendo que tem um novo codinome, né? Que as pessoas estão chamando de Corona Date. São os Corona Dates. Que é isso, né? É tu te colocar em risco, muitas vezes, o que leva uma pessoa a colocar no bolso a valorização da sua própria saúde, da sua vida, para encontrar uma pessoa que ela não conhece, que ela não sabe, que é uma aposta, né? Ela não sabe como vai ser, ela não sabe se vai ser legal ou não, mas as pessoas estão fazendo isso, de fato. Então, acho que rola um outro sofrimento psíquico também, aí olhando pelo outro lado, que é o das pessoas que não estão no relacionamento. Né? Então, sobra. Até porque, né, se a gente for pensar toda a questão da pandemia, por que a gente sofre tanto na pandemia no geral, né? Porque a nossa saúde social, ela é negligenciada aí. Quando eu falo de saúde, sempre, inclusive, eu sou prof, então quando eu falo com os alunos também, com as alunas, eu falo da saúde em 3 aspectos, né? A mental, a física e a social. E a gente não fala de saúde social, a gente não vê como isso é importante, sabe? Eu costumo falar que às vezes quando a gente está em sofrimento com alguma coisa, um sofrimento emocional, a gente encontra amigos, amigas, familiares e a gente melhora, né? E agora a gente não tem essa válvula de escape aí, porque a gente não, a nossa saúde social, ela tá totalmente assim silenciada, né? E esse é o primeiro agravante, assim, a gente começa a sofrer já por estar em defasagem assim com a nossa saúde social. E aí, a mulher que não está em um relacionamento, as pesquisas indicam que a tendência é ela se sentir fracassada por isso. Ou seja, a mulher se sente tipo um fracasso por não ter um relacionamento, não estar em um relacionamento. E começa por aí, né? Essa questão de estar solteira na pandemia. Aí tu se sente tão fracassada, pensa o raciocínio. É óbvio, gente, que isso não acontece de uma forma consciente, estratégica, pensada, né? Mas algo muito inconsciente e automático, reproduzido, assim. De se expor no meio de uma pandemia com uma pessoa que tu não conhece, que tu não sabe se tá fazendo isolamento, tu não sabe se ela tá se expondo ou não, né? Mas de conhecer uma outra pessoa, ou seja, negligenciando a sua saúde física, né? A questão do Covid e tudo mais, mas para talvez tentar estar em um relacionamento. Então, o relacionamento para a mulher, ele é muito significativo, ele faz parte da subjetividade da mulher, assim, da construção, né? E só que isso é horrível, isso não é indicador de sofrimento. O relacionamento nesse aspecto, em como ele é visto e como ele é recebido, assim, né? Como ele é direcionado para a mulher, é um indicador de sofrimento, principalmente considerando a pandemia agora. Porque aí mulheres não estão conseguindo pensar em si, em primeiro lugar, na sua saúde física, né? Para se expor, para tentar ter alguém. É claro que isso fica muito intensificado por a gente não estar conseguindo ver absolutamente ninguém. Talvez esse desejo, né, de ter uma saúde social fosse suprido ao ver um grupo de amigas, ao ir visitar os familiares, alguma coisa nesse sentido. Mas, às vezes, a gente nega um encontro, por exemplo, com uma amiga, né? No meio de uma pandemia, mas vai lá e faz um encontro por aplicativo, por exemplo, assim. Isso demonstra como relacionamentos para as mulheres é um processo meio que identitário, assim, né? Faz parte, meio que como se fosse parte, fosse algo intrínseco da gente. E não deveria ser. Sim, aí fica bem marcado o gênero mesmo, né? Acho que dá para perceber uma diferença, tanto pensando no sofrimento que tu falou agora, assim, tanto da pessoa que decide ir encontrar a pessoa do aplicativo, né? Isso gera um sofrimento, porque, enfim, estou me colocando em risco, né? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou ser respeitada, eu não sei se eu posso confiar nessa pessoa, como para mulher que escolhe não ir encontrar pessoalmente, né? Essa sua paquera, ela resolve não ir, ela também
está sofrendo de alguma forma por não Sim. poder sair, né? Está sofrendo uma pressão, inclusive, para sair, para se arriscar, para se colocar em risco. Então, acho que realmente há uma centralidade aí, né? Quando a gente fala das mulheres, principalmente das mulheres hétero, Uhum. em relação aos relacionamentos amorosos e afetivos, né? Quando eu falo Então, dos acho que relacionamentos como algo indicador de sofrimento, é pensando sempre a heteronormatividade. Não que isso não uhum, aconteça nas outras diversidades, mas é muito mais presente e intenso em relacionamentos heterossexuais. sim, porque é a Inclusive, própria, pode falar. pode falar. Quer dizer que é a própria heteronormatividade que contribui para essa pressão, né? De que a gente tem alguém, de que a gente tem o parzinho ali, né? De que a gente entre numa relação heteronormativa, monogâmica, enfim, todas essas coisas. É essa heteronormatividade que está atuando também, né? Para que a gente tenha esse sofrimento de alguma forma. Exatamente, exatamente. O que eu ia falar vai justo de encontro a isso. Existem pesquisas que dizem que o casamento é um indicador de sofrimento para a mulher e que muitas mulheres elas só alcançam um grau mais intenso de felicidade na velhice. E isso está sendo relacionado em pesquisas recentes justamente porque é quando seu companheiro de casamento morre. Ah, Exato, isso é muito polêmico, assim, é problemático demais, né? Porque imagina, é uma vida faz muito toda, sentido, né? faz muito sentido, porque normalmente, assim, principalmente se a gente for pensar relações mais antigas, né? Relações amorosas mais antigas, a mulher não tinha liberdade. Então, na velhice, ela ganha, ela retoma essa liberdade dela, né? E justamente junto vem a felicidade, né? A possibilidade de ser feliz. Eu acho que retoma a liberdade e também consegue tirar das suas costas um fardo de responsabilidade de cuidado. A gente vinha falando no início da live sobre esse trabalho do cuidado. Que é isso, ainda hoje acho que temos aí marcas disso nos relacionamentos, mas muito mais nas gerações anteriores à nossa, né, Ana? Das mulheres serem praticamente mães, né? Eu lembro que a minha avó separou até o final da vida a roupa que meu avô ia usar depois de tomar banho, né? Ela fazia isso. Isso era o cuidado, era uma forma dela demonstrar amor, mas é também um trabalho mental, físico, de ter que pensar na roupa que a outra pessoa vai vestir, entende? E aí eu tô falando só um aspecto, aí vai pensar em alimentação, A alimentação, saúde, exatamente. né? Todos esses aspectos estão atrelados a uma responsabilidade feminina. Então também acho que tem isso, assim, é tirar um fardo, gente, agora eu não sou mais responsável por ninguém. Agora eu vou viver a minha vida, né? Eu acho que não só quando morre o companheiro, mas quando uma mulher resolve se separar também, né? Sim, Pedir o não, divórcio. definitivamente, definitivamente. E assim, ó, como isso é percebido também na pandemia, sabe? Porque o que acontece é que com a vida pública, né, a mulher acaba tendo outras distrações. A vida social, né? Tem distrações, tem responsabilidades em outros âmbitos, não no âmbito privado, tem mais contato social, todas essas coisas. E com a permanência dentro de casa, no isolamento, na quarentena, né? O que acontece é que todas essas responsabilidades, quando a gente está talvez tentando se desvencilhar, conseguindo se separar, de se distanciar um pouquinho disso, retoma. Retoma porque não tem mais rede de apoio, retoma porque, né, às vezes assim a gente vê que eu vi que tem algumas pesquisas também que traziam que os principais trabalhos informais no Brasil eram de mulheres, e são os principais trabalhos que acabam sendo suspensos, né, durante a pandemia. Então, se a gente for pensar que a mulher vai retornar para dentro de casa e o homem, muitas vezes, ali desse relacionamento, ele segue no seu trabalho porque não tem uma outra opção, não tem opção de fazer home office e tudo isso, a mulher volta a ser responsável por todas as tarefas domésticas, todo esse trabalho do cuidado, toda essa responsabilidade afetiva, social, enfim, e como isso vai se tornando justamente essa sobrecarga, né? Que vai atingindo não só de forma emocional e psíquica, mas de uma forma física também, porque é um trabalho. A gente tem que nomear isso como trabalho. Então, esses relacionamentos também eles vão impactando, né? Vão trazendo esse impacto para as mulheres durante a pandemia, porque elas vão sendo
limitadas com o seu sair para a vida pública, né? E trazidas Sim. de volta para o âmbito doméstico. Sim, eu lembrei agora de um outro campo onde isso acabou respingando bem forte, que é em relação às mulheres cientistas, né? E de várias pesquisas mostrando que o número de submissão de artigos de mulheres diminuiu drasticamente agora durante a pandemia. Exatamente. Né? Então, a gente tem mais uma esfera aí que vai ser afetada, né, Ana? E eu fiquei pensando que uma outra coisa que me incomoda muito, né, que é isso, toda essa conversa que a gente está tendo, né, todas essas percepções, elas vêm dentro de uma estrutura, né? A gente tem um machismo aí que é estrutural e é estruturante da nossa sociedade, que vai afetar tudo isso. E a gente também vive dentro de um sistema mundo que é capitalista, né? Então, dentro desses preceitos, né, que todas as cobranças e que todas as fontes de sofrimento vão surgir também. E tem uma coisa que me incomoda muito desde o início da pandemia, que é perceber uma espécie de naturalização de uma pressão por produtividade, né, Ana? Então, assim, ó, a gente acabou de falar de todo esse contexto que está acontecendo na maioria dos lares e que é muito marcado para as mulheres, então, de responsabilidades dentro de casa, de responsabilidade com a família, com os filhos. E ainda assim, desde o início, eu percebo que existe uma pressão enorme para ser produtiva, para ser criativa, para aproveitar este tempo da pandemia para fazer cursos, para aprender coisas novas, né? Para se exercitar, tipo assim, para aprender a fazer pão, para aprender a fazer bolo. Acho lindo, acho muito legal. Só que assim, né? Eu queria que tu me desse um panorama de que tu pensa sobre isso, assim, de como a gente tentar amenizar mais essa fonte de sofrimento, porque é isso. Por muito tempo eu fiquei me sentindo assim, gente, eu sou um fracasso, porque eu não aprendi a fazer pão, porque eu não estou conseguindo me exercitar todo dia, porque eu não estou fazendo cursos online. Olha só o que eu vejo disso tudo. Para mim, isso é uma romantização de um sofrimento, porque a pandemia, assim, eu não consigo ver a pandemia de uma outra forma que não o sofrimento, sabe? Porque não tem como, durante uma pandemia global, assim, atingiu o mundo todo, impactou o mundo todo, a gente pensar de uma forma individual. Eu não consigo fazer esse processo. Não consigo ter essa dinâmica, sabe? E, inclusive, isso é bem ruim, porque às vezes eu até gostaria, porque isso me faz sofrer, sabe? Tu tem que pensar assim, sempre no coletivo faz a gente sofrer. Isso... Mas, enfim, outro assunto. Mas toda essa questão da romantização da pandemia, isso pra mim é um absurdo. Isso é uma coisa que não deveria estar acontecendo, mas tá, né? E aí, surge a pandemia, segunda semana de isolamento, tudo fechado, surge 254 cursos gratuitos com certificado, mais 97 tipos de profissionalização que tu pode fazer pagando muito barato. E aí vem essa pressão de que tu tem que produzir, tu tem que ser criativo, tu tem que cozinhar, não basta só isso, tu também tem que fazer atividade física dentro de casa, não importa onde tu mora. E aí a gente vai falar também sobre privilégios, né? Questão de condições financeiras, todas essas coisas assim, porque, gente, sabe? As pessoas estavam falando em fazer exercício físico dentro de casa durante a pandemia, quando tem gente que não tem saneamento básico. E é muita gente no Brasil. Aí vai falar de higienização das mãos, exercício físico, e gente que não tem saneamento básico. Assim, não tem como não surtar quando a gente para e pensa em tudo isso, né? E todas essas questões vêm atingindo e vêm impactando as mulheres justamente nisso que tu fala, de quando a gente não dá conta de tudo isso que é jogado para nós, a gente se sente um fracasso. Só que aí o que a gente faz? Eu fiz um post esses dias sobre isso. A mulher se sentir um fracasso significa uma vulnerabilidade, é uma mulher vulnerável. Ela está vulnerável ali quando ela se sente um fracasso. Só que a mulher vulnerável interessa para o patriarcado. Porque a mulher vulnerável faz com que ela seja maleável para o patriarcado. Ou seja, ela vai conseguir ceder aos objetivos, aos desejos de uma estrutura patriarcal para ela. E isso é muito perigoso. Porque a gente se sente, eu trabalho também com essas duas questões, essas duas estruturas que andam juntas, eu não consigo pensar numa sem pensar na outra, que é o patriarcado e o capitalismo, né? Aí eu vejo que o patriarcado, ele meio que caminha para a mulher se sentir um fracasso, sabe? Mulher que não está em um relacionamento se sente um fracasso. Mulher que termina um relacionamento abusivo se sente um fracasso.
sabe? A mulher está constantemente se sentindo um fracasso. Só que aí, quando a gente se sente fracassada, nossa autoestima desce, nossa confiança desce, nossa segurança desce, e a gente fica vulnerável e o patriarcado se aproveita disso de uma forma ou outra. E ao mesmo tempo, quando a gente se sente um fracasso, a gente se sente insatisfeitas com um monte de coisa. E a insatisfação da mulher é lucro para o capitalismo. Uhum. Sim. Aí sabe? É difícil mesmo, né? Eu lembrei agora até tu comentou sobre isso num dos teus stories ali. Eu assisti, não sei se foi ontem ou anteontem. E fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre o quanto essa nossa insatisfação conosco, né? Com a gente mesma, ela favorece, né, o patriarcado. E fiquei pensando especificamente sobre outra questão que acredito que seja fonte de muito sofrimento para as mulheres também, que é em relação ao nosso próprio corpo, né? Então, uma série de memes circulando agora nessa época em relação, bem gordofóbicos, né? Falando de Horrível, alterações horrível. corporais. Horrível, tem muito meme gordofóbico circulando, e eu acho que isso é uma fonte de muito sofrimento. Então, assim, das conversas que eu tenho com as minhas amigas, eu percebo muitas preocupadas com isso, né? Estou fazendo jejum, sei lá de quantas horas, a outra está fazendo não sei o quê. Eu disse, gente, a última coisa que eu vou me preocupar nesse momento que tem 7.000 pessoas morrendo, tem gente morrendo, porque não tem o que comer, tem gente morrendo porque está sem emprego, eu vou me preocupar se eu estou engordando ou se eu estou emagrecendo. Não vou, sabe? Então, assim, como tudo converge, né, para uma cobrança e para um sofrimento de uma insatisfação mesmo da gente, né? Em todos os aspectos. Eu acho que agora que tu falou isso, eu vou responder de novo quando tu me pergunta, né, o que está impactando mais, o que está fazendo mais as mulheres sofrer. Eu acho que o corpo, né, questões corporais, da imagem corporal, da imagem estética, tá junto com o relacionamento, eles estão caminhando juntos. Porque há muita queixa sobre satisfação com o corpo na pandemia. Há muita insatisfação. E, assim, de fato, no começo da pandemia, eu fiz até uma live com uma colega psicóloga minha, a Lu, acho que ela estava aqui antes, que sobre esses memes gordofóbicos horrorosos, assim. E isso recai, né? Isso vai ser transformado pra gente como uma cobrança constante para ter um corpo. Imagina, gente, uma imagem estética perfeita que nos é vendida, que é uma imagem estética impossível de ser alcançada, numa pandemia. Uma pandemia, assim, não é nem a questão das academias estarem fechadas ou não, é a questão de estarmos em sofrimento e de que forma que a gente vai repensar, controlar, administrar a alimentação ou fazer exercício físico em casa, estando em sofrimento constante com todos esses outros aspectos que a gente trouxe até agora. Com trabalho, com questões financeiras, está entrando menos dinheiro, com filho que não está indo na escola e demanda tempo e atenção, com cansaço físico, com noites mal dormidas. Aí tu tem que se preocupar com a imagem estética. E a gente se preocupa. Medo também, né? Acompanhando tudo isso, tem um medo aí que ronda, né? Uma insegurança em relação a várias coisas, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente só sabe que tem uma crise muito grande aí que vai estourar, que já está estourando, né? Estão dizendo que vai ser tão grande quanto a crise de 1929. Então, assim, vai ser pesado. E a gente sabe que existe um sofrimento já inerente, que é geral, que é global também. E aí existem essas outras cobranças muito específicas, né? Que causam um outro tipo de sofrimento, que fazem um somatório com esse sofrimento que a gente já não tem como fugir. Isso é muito cruel, né, Ana? É muito complicado. Mais cruel, para mim, me parece, porque são sofrimentos de gênero. Eu não tô vendo o homem preocupado se vai ficar com a barriga de chope, se vai ficar com celulite, quanto tá comendo. Nós não estamos preocupados com isso, gente. Por que a gente tem que estar preocupada com isso? E também não estão preocupados se vão casar ou não, se vão ter relacionamento ou não, sabe? Não tão, se a sua carreira vai ser afetada, não estão preocupados com isso também, porque não está sendo afetado, né?
Não tá. Assim, Uhum. ó, a gente tá lá continuando tentando se encontrar com pessoas que a gente não conhece, normalmente homens, pensando essa heteronormatividade que é um adoecimento, né? Ela é adoecida, assim, ela é junta com sempre carregada de sofrimento. E a gente está fazendo essas movimentações porque isso é identitário para nós e os caras estão Uhum. lá sentados, esperando a pandemia passar. Uhum. Sim. Isso é Ou estão horrível. focando, ou estão focando a sua criatividade ou as suas energias em outras coisas, né? Pensando Justamente, né? neles e pensando no seu Porque fazem, bem-estar. porque pelo menos metade do tempo, a gente pelo menos, né, ocupa o dobro de horas na semana para destinar ao trabalho doméstico. Então, assim, Uhum. eles têm o dobro de tempo pensando nesse aspecto do trabalho doméstico do que a gente para focar nessas coisas. E ontem mesmo Uhum. eu fiz um post, acho que a gente também pode abordar isso de uma forma rápida, que como os homens eles são ensinados, né, a amar coisas diferentes, ou seja, eles conseguem focar no seu trabalho, eles conseguem focar, né, mesmo quando a gente está passando por um sofrimento global que é a pandemia, quando que nós mulheres a gente é ensinada a amar homens e só. Por Uhum. isso essa coisa, né, do relacionamento. Se você vai estar num relacionamento, você vai estar feliz, você vai ter sucesso. E É, aí a isso gente se perde. isso é muito cruel, né, Ana? Eu fico muito desconcertada, né? Principalmente por saber que isso é real, né? E do quanto o foco das nossas conversas em grupos de mulheres também sempre vão. Tipo assim, a gente pode conversar sobre milhões de coisas. Eu não estou dizendo que nos meus grupos a gente não converse sobre outras coisas, né? Mas sempre vai haver o momento de falar sobre relacionamento. É como se tivesse nas nossas mãos, né? Conseguir um relacionamento, como tu falou, né? Tem que ter o relacionamento e depois de já estar dentro de um relacionamento, de manter esse relacionamento saudável. É como se fosse de nossa responsabilidade também, né? Depois de estar no relacionamento, para manter o relacionamento funcionando, também depende da mulher. Então isso é muito pesado, né? Só isso já é uma carga aí psíquica imensa para a gente vivenciar num contexto de normalidade, imagina num contexto de medo, de insegurança, que é esse que a gente está vivendo hoje, né? Exato. Aí esse é um ponto crucial, né? Porque todos esses indicadores de sofrimento de gênero, eles já existiam antes da pandemia. Só que como a Uhum. desigualdade de gênero ela foi escancarada na pandemia, esses sofrimentos, da mesma forma, eles foram intensificados na pandemia. Então, Sim. todos esses sofrimentos a gente já carrega de uma forma histórica nas costas por ser mulher, né? E aí a gente tem isso muito intensificado quando a gente passa por um período assim de sofrimento mundial, né? De recessão, de crise, tudo isso assim que tem. E assim, né? Se tem impacto na economia, tem impacto na mulher. Uhum. Exatamente. É porque a gente está nas estruturas mais frágeis ali, né? Não tem Mais como não impactar. vulnerável. Mas nós estamos na linha de frente mesmo, né? Em vários sentidos, em várias áreas. Então, acho que a gente pode se encaminhar para o encerramento. Eu queria que tu, para finalizar, eu sei que não existe uma fórmula, né? A gente conversou um pouco sobre isso antes. Não tem uma fórmula, não tem uma resposta única, né? Mas eu queria saber se tu puder enumerar e nos dar algumas dicas, né? Algumas direções para que as mulheres elas possam se repensar, né, dentro desse contexto todo de caos, e eu sei que todas nós estamos sendo atingidas, umas mais, outras menos, né, diferentemente. Não existe um sofrimento, não é uma escala aqui de quem está sofrendo mais, né? Exatamente. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre essas brechas mesmo que a gente pode encontrar no meio de todo esse caos para sobreviver a essa pandemia, a esse isolamento, a todo esse contexto caótico que a gente veio conversando até aqui. Bom, é difícil, né? É difícil, mas a gente pode criar algumas estratégias. Primeira coisa que a gente tem que considerar é que justamente é uma pandemia que não está impactando uma região do Brasil, não está impactando o Brasil, está impactando o mundo inteiro.
E além de estar impactando o mundo inteiro, é algo que desconhecido até então, né? A gente não tinha conhecimento sobre como lidar com uma crise dessa. E também a gente não muito, eu não tenho como desvincular, né? Mas muito pautado pelo nosso desgoverno, a gente também não consegue ter uma perspectiva de melhora. Então, assim, temos que, num primeiro momento, abraçar o nosso sofrimento, porque existe uma justificativa por esse sofrimento. Então, assim, tá tudo bem não estar bem nesse momento. Tá muito bem, inclusive, porque é, na verdade, algo muito difícil e eu ficaria muito mais desconfiada se as pessoas viessem, chegassem e me falassem, ah, não, eu tô tranquila, eu tô lidando super. E aí, gente, considerando todos esses indicativos de sofrimento, a gente não pode exigir estar bem, tá? Mas a gente pode tentar utilizar de estratégias para não entrar num processo de adoecimento emocional. Porque sofrimento emocional agora, eu acho que é ok, né? Quem não tá sofrendo um ou outro dia, assim, alguma coisa, ou tá muito bem, assim, me explica, vem e me fala no privado qual fórmula é essa, né? Porque não é muito difícil. Ou tá numa situação de muito, muito privilégio mesmo. Então, vamos considerar que existe um sofrimento e que esse sofrimento é ok. A gente tem que prevenir um adoecimento, que é uma coisa muito possível. Assim, é algo real, é algo concreto, é algo próximo da gente, quando a gente está em sofrimento, um adoecimento. Então, existem algumas estratégias que eu costumo falar para nossa prevenção da saúde mental mesmo. Assim. Uma delas, é claro que eu sei que nem todo mundo vai conseguir executar, né? Mas uma delas, e que tem me ajudado bastante, inclusive, é entrar em contato o mínimo possível com informações. Quando eu digo isso, não é viver num mundo paralelo, gente. Não, porque a gente precisa ter noção da realidade. A gente precisa ter noção de que estão morrendo 7.000 pessoas por semana, como tu mesma disse, né? Mas a gente também não precisa ficar buscando informação todos os dias de quantos casos novos tem em cada região do país, de quantas mortes tem em cada região do país, porque isso faz com que a gente viva de uma forma muito dentro de uma pandemia, muito dentro de algo incerto, muito dentro de algo que é indicador de sofrimento. Então a gente precisa se afastar disso um pouco e talvez se aproximar mais do que está mais perto da gente mesmo. Acompanhar os números do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós que estamos daqui, né? Talvez assim, deixar um momento específico do dia para fazer isso, não fazer sempre, né? Essa, sim, é uma coisa que tem me ajudado muito, inclusive eu. Eu tenho, nos primeiros momentos, eu queria saber das informações e tudo mais, e agora eu quase não vejo notícia relacionada a isso. É óbvio que chegam, as notícias chegam, então eu tenho conhecimento sobre elas. Eu só não vou atrás para não ficar o tempo inteiro só falando sobre isso. Recorte específico de gênero, o que nós mulheres podemos fazer? Eu gosto muito de fazer listas, tá? Como uma estratégia até de administrar a ansiedade, administrar o sofrimento. Eu acho que a gente poderia fazer listas de prioridades, do que precisa ser feito, inclusive pensando tarefas domésticas, trabalho doméstico. E organizar talvez a semana em relação a essa lista. Definir prioridades, tentar fazer uma organização, não é uma rotina, sabe? É uma organização mesmo. Porque no meio de algo tão desorganizado que é, o nosso país, do jeito que está, e dois, a pandemia, porque quando a gente não tem informações, a gente vive numa desorganização, né? Então, pensando tudo isso, tentar se organizar de uma forma a priorizar, quando a gente coloca no papel, a gente enxerga de uma forma mais concreta. Então, talvez ali, nós, como mulheres, consigamos compreender o que de fato é prioridade e o que talvez não seja tanto. Sim. É uma evito estratégia. Ficar andando em círculos, né? Que eu tenho essa sensação. Às vezes, eu preciso fazer isso, e aí eu não faço nada. De todas aquelas coisas que eu precisava fazer, eu fiquei fazendo outras coisas que não seriam as que estão na lista, e depois fico me sentindo mal porque eu não fiz nada do que eu deveria fazer. Né? Mas aí é importante a gente também colocar na lista coisas que são possíveis de serem feitas dentro da nossa realidade. Sim, sim. Porque às vezes a gente quer dar conta de algo tão grande para um momento de tanto sofrimento, não vai acontecer.
Então, essa lista, ela precisa ser possível de ser realizada, sabe? As tarefas que estão ali, elas precisam ser possíveis. Não pode ser algo muito grande. Eu acho que aí uma outra coisa que talvez seja bem importante, eu estou falando assim da minha experiência, né? Não se comparar tanto com as outras pessoas, porque nesse tempo de redes sociais é meio que inevitável a gente fazer isso. Ah, a fulana tá acordando cedo, a Beltrana tá fazendo 150 mil cursos, a outra tá, né? Então, assim, não se compara, né? Cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu ciclo, e às vezes o que é possível fazer hoje, amanhã eu vou estar melhor, vou conseguir fazer mais atividades, outro dia eu vou ter que, não vou fazer nada, né? E também se perdoar, né, por essas coisas, Ana. Acho que é bem. Eu percebo por mim, assim, de eu sacar qual é que é o momento que eu tô hoje. Bah, hoje eu tô com energia, hoje vai rolar de fazer essas tarefas aqui que eu tô procrastinando, né? De se entender também, né? Começar a se observar mais e entender nos dias que tu tá mais com mais energia, os dias que tu tem que ficar mais quietinha, mais reservada. É um pouco isso também, né? A gente. Com certeza, quando a gente fala em abraçar esse sofrimento que a pandemia está trazendo, é sobre isso, né? É sobre respeitar um dia em que tu não vai conseguir produzir nada também. E tá tudo bem ficar só vendo série, ficar não fazendo nada, ficar conversando com as pessoas, tá tudo bem. É sobre isso que a gente fala quando a gente fala em abraçar o sofrimento. E as comparações, qualquer comparação com o Instagram é comparação injusta, gente. Não dá. Não dá para se comparar com o Instagram, sabe? É assim, hoje eu vejo que é a rede social menos tóxica, talvez por questões de informação, mas é a rede social onde só tem imagens, tu não vê a realidade. É uma imagem que pode ser, inclusive, manipulada em Photoshop, sabe? Então, a comparação, ela deve ser feita com o nosso próprio processo, né? Mas Sim. não com o Instagram. É uma comparação muito injusta, muito, muito, muito injusta, que só faz a gente sofrer. É verdade. Ana, tem alguns minutos para encerrar aqui, daqui a pouco vai cair a live. Vou aproveitar para te agradecer imensamente mais uma vez. Foi muito legal conversar contigo, passou voando, né? A gente poderia ficar aqui, ó, horas e horas conversando. Obrigada, obrigada pela confiança e pelo convite, Pan. E parabéns pelo trabalho do Pandora. Imagina. Um beijo, gente. Beijo, Obrigada gente. por todo mundo que acompanhou. Até a próxima. Até.